Se você veio aqui procurando o jeito perfeito de portar arma no carro, eu vou te falar uma coisa. Infelizmente não há jeito perfeito de portar arma no carro, né? Mas assista o vídeo que eu vou dar a minha opinião sobre isso e depois a gente debate nos comentários, né? Olá pessoal, sou Fabiano Bovo da Fox Bravo Sports e a gente fabrica e vende esse coldre aqui que pode ser usado no veículo ou em mesas, painéis, esse tipo de coisa, né? E o que era para ser apenas mais uma opção de liberdade de uso se tornou um item muito controverso sobre como que ele deve ser utilizado no carro, né? Uma coisa que eu notei nos nossos vídeos aqui, principalmente os que mais têm visualizações, é que infelizmente tem muito hater, muito cagador de regra, muita gente que talvez só jogue Counter-Strike e se acha o pica das galáxias de falar sobre armas, né? Mas infelizmente muitos instrutores que não querem saber de conversar, não querem saber de debater o tema e acham que a técnica deles é a melhor possível e que eles são os pica da galáxia, os Jedis ninjas da arte de atirar, né? Se o teu instrutor não aceita a argumentação nas táticas dele, fuja desse instrutor, porque pessoas assim eles não são honestos, né? Eles não sabem elevar o direito à defesa armada para o nível que ela deveria estar, né? Mas por que eu falo isso daí? Eu pensei em três coisas que a gente poderia considerar numa defesa, num porte veicular, né? A primeira é o teu nível de risco, né? A segunda e a terceira elas estão mais ou menos parecidas, né? Seria o fator geográfico e o fator humano, né? Mas para não demorar demais, vou deixar esse vídeo ficar muito longo. Vou falar da primeira, que é o teu fator de risco, né? Então, primeira coisa, você é um cara que está sob ameaça? Ou você é um cara normal que está indo trabalhar, vivendo tua vida normalmente, sem grandes exposições, vamos falar assim, né? Tá. Se você é um cara normal, que você sai, vai trabalhar, volta, não tem nada demais, né? Talvez você não precise nem andar armado, lógico, é um direito seu, né? Andar armado, mas talvez você nem precise andar armado porque o teu nível de ameaça não é tão grande. A maior coisa que pode acontecer talvez seja um assalto, alguma coisa assim, uma situação corriqueira ali no dia a dia. Mas, já que você não tem esse nível de ameaça tão grande, você pode pensar num porte um pouquinho mais dissimulado. Você não precisa ficar ostentando a tua arma tão abertamente assim, vamos falar, né? Então você pode dosar isso daí mesmo, chegar a pensar que não é viável você andar armado se você não corre um risco tão grande assim. Uma situação comum poderia ser um assalto, uma subtração de um bem. Lógico que a gente sabe da violência que ocorre nesses momentos, né? Mas cabe a você conseguir dosar isso para a tua vida, para o teu dia a dia, né? Mas e se você for um cara que tem um pouco de ameaça, ou seja, você vai passar num lugar que é ruim, você vai estar fazendo alguma atividade, vai estar fazendo alguma coisa que pode despertar interesse, pode despertar qualquer coisa que alguém te veja fazendo, alguma coisa assim. Você já começa a repensar, falou, opa, né, eu não posso estar tão desprovido assim. Eu já tenho que pensar em usar a arma de uma outra forma, talvez numa outra posição, com outro tipo de uso, porque você sabe que vai correr um risco, ou pode correr um risco em algum instante, né? E, por exemplo, se você é um cara já ameaçado, ou seja, teu potencial de risco é altíssimo, né? Você já tem que pensar no outro jeito de usar. Talvez você tenha que abrir mão um pouco da tua segurança, vamos falar assim, da tua discrição, para ter um porte um pouco mais ostensivo, um pouco mais agressivo, para atacar a arma ali a pronto uso. Por exemplo, se você está transportando valores, ou se você está ameaçado de morte por alguém, por qualquer motivo que seja, né? Ou se você está transportando um VIP, ou está transportando alguém que realmente esteja sob ameaça, sei lá, qualquer coisa assim, já não dá mais para você pensar numa situação corriqueira de você estar com a arma dissimulada ali, um pouquinho escondida para não correr outros tipos de riscos. Talvez você tenha que andar com ela mais à mostra, né? E tudo isso acaba influenciando no jeito de você colocar a arma no carro,
né? Esse coldre aqui, você pode colocar ele tanto escondido na lateral do painel, né? Você pode colocar embaixo do banco, você pode prender em outros locais também, tudo, mas você pode também colocar ele ostensivamente no meio das pernas, né? Para que você tenha a arma ali a pronto uso a qualquer instante, sem nenhum tipo de impedimento no saque, né? Agora, se você não precisa de tanto isso, você pode usar a arma no próprio cinto, né? Você que tem que saber o melhor jeito para você portar a arma, porque não adianta você ficar seguindo regra, porque a regra pode não ser sua, pode ser a regra inventada por alguém que acha que aquela regra é boa, né? E vai te forçar a usar ela porque simplesmente o cara acha que ele tem toda a razão do mundo e que o método que ele desenvolveu é um método bom, né? Isso não existe, né? Então cabe a você entender qual que é o teu risco de exposição para saber a melhor forma de você portar a arma, né? Ou até, nem como eu falei, nem portar. De repente, isso daí pode ser não ser uma necessidade assim de você andar armado toda hora, porque o teu risco é pequeno naquele instante, né? Lógico que eu não estou falando para não andar armado, é um direito e cada um tem que saber usar esse direito. Bom, a segunda condição que eu imaginei aqui é o fator geográfico. Por exemplo, você está num local aberto, você está num local fechado, você está parando o carro, né, para entrar numa garagem, você está num cruzamento de uma via movimentada. Então tudo isso vai influir na forma com que você tem que estar com a arma ali à disposição, né? De repente você vai trocar tiros numa região muito movimentada, você tem um risco de efeito colateral. Isso daí, não tem como, né? Então tudo isso também são fatores que vão levar em conta como que você tem que guardar a tua arma, portar a tua arma aqui no carro, né? Às vezes você vai passar numa rua deserta, vai passar numa quebrada, alguma coisa assim, que você sabe que se tiver qualquer problema vai ter troca e vai ter que sentar a mão mesmo, não tem jeito, você vai ter que usar a arma um pouquinho mais ostensiva, né? Abrir mão da descrição, um pouquinho da descrição ali, para deixar ela mais a pronto uso ali para qualquer emergência que tenha, né? E levando em conta sempre qual o ambiente que você está. E o terceiro fator, que é talvez tão importante quanto o fator geográfico, é o fator humano. Você está sozinho ou está com alguém no carro, né? Esse alguém é preparado ou não é? Por exemplo, se você é um motorista, um segurança de um VIP, o VIP tem que estar treinado junto com você para situações de emergência, né? Para que não ocorra problema. Agora, e se você está com a sua família, ou se você está com terceiros que não tem esse preparo, né? Como que você vai fazer? Você vai se dar o luxo de descer do carro para sacar a arma que está no teu cinto, para tirar de volta no cara? E as pessoas que porventura possam estar dentro do carro, ter ficado ainda ou não ter tido tempo de sair, ou qualquer coisa assim, né? E se tiver outras pessoas que podem se movimentar sem saber o que fazer e sem querer cruzar a linha de tiro, né? Então tudo isso tem que levar em consideração. Por isso que não dá para saber um jeito perfeito ou um jeito só de você portar a arma no carro, né? Não é necessariamente no cinto, não é necessariamente escondido, não é necessariamente embaixo da calça, né? Não é necessariamente presa, por exemplo, nesse mesmo coldre. Pode ser que para você ele não seja interessante, mas pode ser que para outras pessoas ele possa ser, né? Agora, qual que é a parte importante? É você saber, junto com quem te instrui nisso, com pessoas que têm conhecimento no dia a dia, né, nesse tipo de ação, a melhor forma que vai servir para você naquele instante, né? Então, fuja desses cagadores de regras que acham que o método deles é o top, que tem que dar a piruleta, que o cara tem que ficar fazendo aqueles movimentos ali. Isso daí para mim é ridículo. Isso daí na hora H lá é capaz de você ver São Pedro antes de ver qualquer outra coisa, porque deu errado toda daquela tática mirabolante que o pessoal fica pregando aqui, né? Tá? A gente tem que comentar sobre isso, tem que conversar mais sobre isso, debater mais sobre isso daí. Eu vejo muitos cursos de defesa veicular aí, que eu acredito que são muito bons, mas provavelmente não são aplicáveis para a maioria da população, principalmente a população comum, que hoje está lutando para poder andar armado, né, e não consegue por causa dessas leis ridículas aqui do país, que na verdade, em vez de ajudar, acabam nos atrapalhando, falando que é para um bem nosso, na verdade não é,
porque deixa a gente à mercê de toda essa violência na rua, de que eles não dão conta com a política de segurança pública, infelizmente, não culpa das polícias, lógico, porque conheço policiais que ralam pra caramba e tem uma vontade de fazer o trabalho deles da melhor forma possível, mas a gente sabe da limitação de salário, de equipamento e de um monte de coisa, e principalmente aquela limitação legal, vamos falar assim, que a lei também não ajuda a galera, né? Então a gente tem que conversar sobre isso. Se vocês quiserem comentar aqui no vídeo, comentem. Eu faço um vídeo depois com os principais comentários. A gente pode levar isso para outros níveis aí e começar a debater seriamente a questão de andar armado aqui, para não deixar os desarmamentistas achar que isso daqui é uma festa nossa, que a gente está querendo fazer de qualquer jeito, né? Não, a gente tem critério. Então, quando a gente desenvolveu esse codre, a gente pensou em alguns critérios para que ele poderia ser utilizado, né? Não abrange todos, lógico que não abrange, né? É muita coisa, muita variável para a gente conseguir trabalhar e dar certo. Porém, vamos pensar na opção. A gente tem pouca opção aqui no Brasil, então toda opção que vier e que te der liberdade de escolha, ela tem que ser bem vista, ela tem que ser conversada em cima disso. Ela pode não servir para você naquele instante, né? Mas se você tem isso como opção, todo mundo ganha, né? É melhor do que não ter opção. Beleza? Quiserem conversar comigo, tem os contatos aqui na descrição. Quiserem conhecer mais desse codre, também vou deixar o link aqui das lojas, dos locais que a gente faz a venda dele, e pelo WhatsApp eu estou à disposição para tirar qualquer outra dúvida. Beleza? Valeu, gente, obrigado, desculpa aí pelo vídeo longo e estou à disposição. Valeu!